Pois bem, chegamos ao dia da expiação. Essa data é como o nome Adevan, que eles falam lá. Yom Kippur. Eu não sei falar muito esse nome aí não, mas todo ano, até o dia de hoje, esse ano, foi feito agora, recentemente, inclusive. Fala de novo aí, irmão. Yom Kippur. Yom Kippur, que é o dia Perdão. da expiação. Dia do perdão. É a consciência dos nossos irmãos de que está caindo, de que há um perdão de quem? Quem foi que justificou? Foi Moisés? Foi Arão? Foi o próprio Deus que justificou. Por isso que eu acho incrível a gente ler Levítico como alguém que recebe uma carta de amor de um pai justificando uma nação. Não é só um filho, é uma nação. Através do amor de quem? Quem é o amigo? Abraão. Vou deixar o culto que eu tenho para fazer com um amigo. Ele vai declarar tudo. Então, a gente vai ver agora. Eu estou pensando, caraca, vamos dar uma olhadinha sobre a questão do dia da expiação, Levítico 16. A gente parou na semana passada em 15. Quem lembra do 15? Quem que foi que a gente leu no 15? Que a gente acabou no 15? Impurezas do homem e da mulher, lembra? Fluxos específicos. Aí agora a gente vai ver a questão da expiação. O Senhor fala um tempo sobre leis, que o Senhor fala um tempo sobre justificação. O Senhor fala um tempo sobre lei, o Senhor fala um pouco tempo sobre justificação. Arão e o zelo no Senhor. Eu quero ler esse primeiro aí. 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram quem? Os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. Lembremos o que aconteceu, né? Ele entrou de forma incorreta, eles entraram de forma incorreta, e isso aconteceu que é a morte dos filhos, ok? O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo. Não é para entrar de qualquer jeito, toda hora, do jeito que quer, na hora que quer. O lugar santíssimo é um lugar de encontro. Vai chegar de qualquer jeito? Atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com o novilho, como oferta pelo pecado, e com o carneiro como holocausto. Pecado e holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho com calção, também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas. São sagradas. Por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. O Senhor manda ele ter o quê? Zelo. Gente, a gente tem que parar. E foi isso que eu falei sobre a questão de estar aprendendo sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus é algo extremamente importante. E ele vai falar sobre o cuidado que este homem tem que ter ao entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde o Senhor Jesus está. O lugar santíssimo, a arca está sendo tem sangue em cima dela. O sangue que verteu a gente, nossos pecados, foi de quem? Então, o lugar santíssimo, esse lugar tem que ser com cuidado, com zelo, não é de qualquer forma. Verdades espirituais e o cotidiano de Arão. Sumo sacerdote. Expiação, perdão, substituição. Aí a gente vai ver uma coisa interessante no 5 ao 8. Eu vou ler esses aqui porque para mim são muito importantes, tá? Saberá da comunidade, receberá da comunidade de Israel 2 bodes. E a gente vai ter que entender isso, tá? 2 bodes, como oferta pelo pecado, e o carneiro como holocausto. 2.
por pecado e um holocausto. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo pecado, pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si e por sua família. Olha a importância da família. Vocês perceberam aqui, porque a gente vai falar sobre família na instante, tá? Percebeu aqui, né? A importância não só da autojustificação, mas da justificação também dos seus. Família, obra de Deus, o Pai. E aí, a gente vai ver a justificação, porque primeiro ele fala sobre a expiação, que é o ato de substituição, mas a justificação é algo que teria que ser realizado. Sempre tem que ter isso na mente. Por que eu falo que Deus é minha justiça? Porque eu não sou justificada pelo que eu fiz, eu sou justificada pelo que Jesus fez. Então Jesus é minha justiça. Quando eu chego diante de Deus, eu digo que Ele é minha justiça, porque foi Ele que pagou o preço. Eu não chego diante de Deus por causa de mim, eu não tenho nenhuma condição disso. E isso daqui é o que a gente pode ver. A gente vai ver sobre o bode expiatório, que é tão falado. Lembra de bode expiatório? Que tem essa entrelinha aí. O que acontece? Tinha dois. Vamos para a palavra, porque eu acho que é melhor a gente ler a palavra, porque a palavra se explica. Arão sacrificará, vocês, o novilho como oferta pelo seu pecado, pela sua própria propiciação, para fazer propiciação por si e por sua família. 7. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor. Vai apresentar quem? Ao Senhor. 2 bodes, ok? E a outro, não, 8. Não, 7. A entrada da tenda do encontro. 8. E lançará sortes. Quem lançará sortes? Arão. Sortes quanto aos 2 bodes. Um para o Senhor e o outro para Azazel. Um vai ser para o Senhor e um vai ser para Azazel. O que é que vai ser feito para o Senhor? Como é que vai ser feito para o Senhor? Aí o 11. Arão trará o novilho como oferta para o seu próprio pecado, por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele ofertará como sacrifício pelo seu próprio pecado. Aí a gente vai agora pro 15. Então sacrificará o bode de oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez o sangue do novilho, espargirá sobre a tampa e na frente dela. Sobre a tampa e na frente dela. Tá vendo? Propiciatório é a tampa. Propiciatório é a tampa. Que isso aqui o Senhor mandou fazer. Quem é que guarda? Lembra da irmã? Deu essa aula. Os querubins. Quem é? Qual é a visão de Isaías que foi falada aqui? Quem é que guarda? Entenderam? Há um trono que há uma guarda. Tá ouvindo, né? Serafins? Vamos ler. Eu não vou falar bobagem não, peraí, Jesus. É porque o meu versículo específico foi o sonho que eu tive, foi com Isaías 6. Meu chamado é esse. Serafins. Não é querubim não, tá? Não é querubim não. Serafins. Mas aqui temos 2 simbolizando a santidade de Deus e guarda aquilo que é santo para Deus. Ok? O derramamento do sangue é um reflexo do que a gente já sabe, que é a propiciação do nosso pecado. Aqui não existia Jesus. Aqui existia o pecado e Deus justificando o homem para que viesse para ele. Ok? E temos o bode expiatório,
que a gente vai ver agora, que é chamado bode expiatório por nós, né? Ó, 17. Ninguém entrará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo. Ele não vai entrar de qualquer jeito, vai ser rápido não, vai demorar. Claro, e não é para entrar. Até a saída dele, depois que fizer propiciação por si, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho, o sangue do bode, e porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Purificará e santificá-lo das impurezas de Israel, dos israelitas. Aí a gente vai agora pro 21. Não, por 22. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Existe o que foi sacrificado para o Senhor, existe o que foi sacrificado para Azazel. E quem é Azazel, José? Eu sinceramente acredito, eu acredito, tá? É uma questão de acreditar, porque não existe uma especificação aqui. Mas me parece que Deus está fazendo justiça naquilo que é entregue no deserto como algo oferecido para uma entidade. É o que eu acredito nisso. No sentido de... disso aí. Por quê? Ele fala um nome específico para um, e um nome específico, mas não é entidade maligna, não. É como se fosse algo assim, tipo assim... O nome revelado para quê? Seja explicado para o povo. De que há algo específico lá fora. Fora do acampamento. Então é levado para fora. Entenderam mais ou menos? Não é uma entidade. Porque assim, está parecendo que eu estou falando outras coisas, né? Mas não é isso. É porque... Essa ideia de levado para fora que é o correto. Isso. Vamos lá. O Azazel é o que falou. É o bode emissário, o bode que leva. Isso. Aqui é sacrificado o pecado do povo, que é a ideia da expiação Isso. pelo pecado, que é a cruz do Calvário. E Azazel é o que leva o pecado do povo para as terras áridas no deserto. Afasta do arraial. É aquela ideia lógica de eu ver. É como se eu estivesse vendo o bode carregando o meu pecado nas costas, levando para bem distante de mim, e ele não aparece mais. E aí, ainda por cima, você, além de sair da parte do arraial, como ele vai morrer em outro lugar, é como se estivesse dando liberdade para que outros entendam isso. Pronto, essa entende? É a analogia de o pecado vai sair daqui porque foi o sangue do bode que foi sacrificado asperge o meu pecado. Isso. E o meu pecado se afasta de mim para distante. Isso. Aí o adventista coloca essa questão de que o bode para Azazel seria essa entidade maligna. Isso é um entendimento adventista. Sim. Não, mas isso aí eu não vou falar disso não, porque eu de fato não acredito nisso. Eu acredito no sentido assim, de que é como se Deus estivesse falando assim: eu não sou só aqui, eu sou lá. Isso. Você está entendendo assim? Eu limpo o seu pecado, perdoo o seu pecado lanço para lá. E lanço para longe. E lanço para longe, assim, sem minha vista nem a vista de vocês, para poder eles entenderem. Porque o que acontece? Deus tinha que falar de forma pedagógica com aqueles povo que já estava com hábitos específicos. Então, dar nome, e a gente vai ver isso aqui. Isso. Dar nome é quem dá é Deus. A gente vai ver Moloque aqui agora. Deus diz o nome do Deus. Quem abre a boca para dizer Moloque é Deus. Então a gente vai ver que a justificação quem dá é o próprio. Então, gente, pelo amor de Deus, quando o irmão estiver agindo de forma errada e tudo, Deus quer chamar para perto. O pecado que ele quer estar longe, mas o pecador ele quer perto. Entendeu? Ele quer perto, porque foi ele que fez justiça em Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Passa aí, por favor, porque eu não vou ler tudo não, porque senão eu não vou conseguir. A importância do sangue. Lembra que eu falei assim, quem gosta de comer o sangue de vez em quando?
Quando ele falou que a sangue é vida, gente, isso deu uma pegada que eu gosto muito de sarapatel. Pois é, minha sogra está fazendo sem sangue, louvado seja Deus. E aí eu falei, meu Deus do céu, quantas vezes eu comecei, né? Aí depois que eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem como não. Por quê? Porque o sangue é vida. O Senhor vai dizer que o sangue é vida. E a primeira coisa que a gente vai ver essa importância do sangue é o chamado a gratidão. Quando a gente vai ver em Levítico agora 17, vai falar que todas as vezes que for sacrificar, tem que sacrificar diante do Senhor, para oferecer ao Senhor. O sangue tem que ser derramado para o Senhor. Então a pessoa não ia comer de qualquer jeito, beber, viver de qualquer jeito. Entendeu? Tinha que ser tudo ritual mesmo, para a glória de Deus. Olha o que está escrito aqui no 3, 17:3. Quando qualquer israelita quer sacrificar um boi, um cordeiro, um cabrito dentro ou fora do acampamento e não trouxer a entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado pelo sangue, derramou sangue e será eliminado do meio do povo. Seu povo, tá vendo como ele quer ir para perto? Todo o sangue que for derramado tem que ser para mim aqui, ó, na minha presença. Você não vai fazer de qualquer jeito lá não. Você vai chegar em casa e vai cortar e não. É na minha presença. Olha o tanto de intimidade que o papai tem com a gente, que quer. Esse termo de viver com gratidão. Olha, eu quero estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero sacrificar. O sangue tem que ser derramado diante dele, então vou fazer diante dele. Não vou fazer de qualquer forma não. Não vou fazer fora não. E a proibição de comer sangue, que eu também vou ler tudo, porque eu quero passar isso aqui. Eu quero muito pegar esses dois aqui e outro. Que é o 6. Não, 6 não. Vamos para o 8. Todo israelita ou estrangeiro residente que oferta o holocausto ou sacrifício e não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecer ao Senhor será eliminado do meio do seu povo. Está vendo que é uma ordem expressa? Uma ordem expressa. Todo o sangue tem que ser derramado diante da tenda. Da tenda, não é negócio de fazer em casa. Hoje eu estou com vontade de comer um churrasco. Vamos cortar aqui, não. Tem que ser diante dele. Ser chamado a gratidão. Chamado a observância daquilo que ele quer com vida. Vital para a família. 10. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Quem vai fazer isso? É Arão? É Moisés? Ele fala eu. Aí se ele vai matar, sei lá o que ele vai fazer, eu não sei. Mas ele está falando. É importante. Sangue é importante. Muito importante. Pois o que? 11? Pois a vida da carne está onde? No sangue. E eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si, mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Entenderam? O sangue é representação da vida. Vida e sangue quer dizer o mesmo. Quando a gente puder assistir, eu já falei isso antes aqui, assistir Animal Planet e tal, aqueles que têm aquela visão noturna. Não tem aquelas coisas noturnas? Visão noturna que tem os animais? Observe os animais vivos. O sangue que está correndo nele deixa o bicho com luz. Por isso que é sensor de vida. Quando o animal está sendo comido, não tem luz, porque o sangue está morto, está derramado. O sangue está na vida. A luz do homem está. Pode perceber, depois vocês assistam, pega lá no YouTube e vão assistir, vocês verem. A gente assistiu e falou, para isso, gente, o bicho que está embaixo aí, que estão comendo, não tem luz nenhuma. E acabou de matar. Acabou de estar comendo ali agora. Vai perdendo a cor, até que fica totalmente escuro. Outra coisa, o sangue. Para a gente comer uma comida com sangue, a gente precisa sacrificar o animal, não só matar. Você precisa fazer um ritual de sacrifício. Isso. Porque o animal não pode morrer, o sangue ainda precisa estar pulsando para sair dele. É um sacrifício.
Não o sangue que você cortou de tiro, não é o rio de fazer virar galinha, né? Esse negócio de molho pardo, antigamente tinha muita cultura. Galinha, molho pardo. Como é que você cortava a galinha? Você cortava e deixava sangrando. E deixava ela ali sofrendo, sangrando, até o sangue sair todo. Ela morrer. E depois aquilo ali, você agora ia satisfazer o seu desejo de comer. O sangue com a carne. Então existe ainda um ritual, porque não, o sangue precisa ser vazado. Não é só o sangue, é o sacrifício. Você sacrifica um animal e depois vai comer aquele sangue. E eu não sei que livro foi que você até falou sobre isso, sobre como fazer com o animal. O tempo, o período que o animal é morrido. Então Deus tem que dar todas as coisas, toda a criação, Deus colocou tudo. Não é uma perversidade você tirar o sangue daí. A bicha fica lá o tempo todo, sofrendo, querendo morrer, não pode. Não pode. É meio que você pegar a vida e tomar conta da vida daquele ser que não é sua criatura, né? Você dá limitação para ela viver até determinado tempo. Terrível. Eu via muito isso na minha casa, porque a gente fazia sempre lá em casa, e de fato é muito ruim. Estou vendo aqui também no anterior, questão dos sacrifícios serem sempre no tabernáculo, né? Uhum. Então tem os dois aspectos. Da pessoa sacrificar, às vezes vai se alimentar, então tem que ser feito lá no tabernáculo. Então o Senhor está deixando bem claro como é que deve ser esse procedimento, até onde está autorizado. Mas aqui já no 8, 9, dá para entender que a gente tem que lembrar, eram quase 2 milhões de pessoas. Então não era só um ajuntamentozinho pequeno, era muita gente espalhada, cada um nas suas tendas, distribuído por tribos. Então Deus estabeleceu bem claro aqui, a qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, porque saíram alguns estrangeiros junto com o povo lá do Egito, que oferecer holocausto ou sacrifício a quem? Pode ser a Deus ou seus deuses que ele vivia lá no Egito, né? E não trouxer à porta da congregação para oferecer ao Senhor, tal homem será estipado. Então o Senhor está dizendo muito claro que qualquer holocausto, qualquer sacrifício, só ao Senhor, e está dizendo aonde vai ser feito e quem vai conduzir aquilo ali. Isso que a gente está falando, a organização do Senhor, porque ele também está sendo pedagógico. Se deixa livre, imagino que quase 2 milhões de pessoas iriam fazer de sacrifício à torta e direito dentro do arraial. A gente, né? Se a gente ficar livre, se a gente não tem essa consciência do pecado, se a gente não tem consciência que a gente tem que se afastar do que não presta, se a gente não tem consciência de que, porque quem faz é o Espírito Santo, a gente lê a palavra, a gente consegue se entender aqui dentro. Eu me vejo dentro desse arraial, olhando para os 4 cantos e imaginando qualquer coisa para poder me desviar de uma ira de Deus. Eu acabo de ver 2 filhos do sacerdote sendo assassinados por Deus. Foi Deus que matou. Não, foram mortos por consequência. Sim. Não foi assassinado coisa nenhuma. Fizeram isso por errado. Obediência. Sabendo que muitas vezes a gente tem que ser prendido e apertado para aprender o que é obedecer? Muito bem. Fala a Deus. Porque parece que Deus tem que aceitar a gente do jeito que a gente quer. E está sendo pregado, e a gente tem vivido, isso é um tempo difícil mesmo, onde falar o que é correto discrimina. Fala o que é correto, não, desculpa, mas eu não posso negociar com isso aqui, não. Eu posso negociar com qualquer um, agora a princípio, eu sinto muito. Eu pego no pé lá em casa. Princípio não se quebra. Princípio não se quebra. Sabe por quê? Porque a vida é feita de semeadura. Você planta, você colhe. Princípio é semeadura de bênção. E Deus, quando chama a gente para uma santidade, para levar a sério o que eu estou dizendo, preste atenção no que eu estou dizendo. Se isso para mim era importante naquela época, separando o povo, imagina agora que meu filho já morreu por você. É um povo separado. Por que a gente hoje vive diferente? Por que hoje eu não coloco a mesma roupa que eu colocava antes? Porque houve uma metanoia. Eu não posso viver da mesma forma, não há possibilidade, porque senão tem uma coisa errada. Eu penso da mesma forma como eu pensava antes da conversão, então você tem que pensar no que você está pensando.
Você tem que analisar o que você está pensando. Ah, tá difícil. Quem disse que é fácil? É impossível, eu já falei isso já. É impossível sem Jesus não dá, não. Sem Jesus não dá. O problema é que a gente quer andar, sabe como? Cristo. Aqui eu estou indo, o senhor fica aí. Quando eu precisar, eu te chamo. E Jesus, o Senhor foi muito explícito, assim, sabe? Específico sobre a questão da lei. Ou vocês fazem para ter vida, ou vão morrer. Não te apartes nem para a direita e nem para a esquerda. As palavras estão nesse livro. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Está lá em Hebreus. Tudo foi escrito para isso. E quer entender, aí quando você for ler agora Hebreus, você vai ler agora sabendo do Velho Testamento, tá? Vai ser maravilhoso ler Hebreus depois, tá? Porque senão não tem mais dificuldade, não. Família, relações sexuais. Olha que interessante. Aí uma pessoa jogou para mim e falou assim: naquela época, ontem, foi ontem. Mas Adão e Eva não foram irmãos? Não, foi segunda-feira, foi no dia do culto, lá na moraria. José, mas Adão e Eva não foi irmão? Porque a gente estava falando sobre a questão de abuso sexual, né? Aí eu falei, sim. Não, Adão e Eva não teve filhos, os irmãos foram feitos. Eu falei, teve uma época que o senhor, inclusive, não, foi hoje. Expliquei segunda-feira, mas hoje eu conversei também com o pessoal lá na loja. Na loja não, na empresa. Foi hoje. Aí eu falei assim, naquela época, Abraão e Sara eram irmãos. Naquela época ele acontecia. Mas a gente vai ler Levítico. E aí eu falei para os meninos, segunda-feira que vem eu falo com vocês. Falei com a moça hoje, foi segunda-feira com os meninos. Segunda-feira que vem eu falo com vocês sobre a questão da lei, que Deus mudou. Deus não permitiu não, sabe por quê? Porque existe um propósito de Deus ter filhos. E teve um propósito de Deus ter filhos. E chegou o tempo que Deus não tinha só Abraão e Sara. Deus agora está com 402 milhões de pessoas, então vamos mudar essa história. Por que vamos mudar essa história? Porque a cultura que vocês estão inseridos faz de qualquer jeito. Estou dando agora o limite. Acabou. E a gente vai ver que o Senhor fala sobre isso. Chamada a separação, 18. 1 a 5. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como quem? De onde? Onde é que a gente estava? De quem nós éramos? Do mundo, do Egito. Não procedam como procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, onde os estou levando. Não sigam o quê? As suas práticas. Na minha versão. Como está lá na sua? Na lei, seu povo, estilo de vida, os seus estatutos. Está vendo que Deus está fazendo uma separação aqui? Por que Deus está dando todas essas regras? A gente falou isso até semana passada, retrasada. Deus está dando todas essas regras porque Ele está fazendo distinção. Quem é meu, age do meu jeito. E acabou. Quem é do outro lado, dito, todo mundo contra aquilo que eu determino, faz do jeito deles. Vocês não. A regra é clara. Vocês não. Só tem dois lados. E Ele deixa bem explicado, bem explícito isso. Ele vai deixar bem explícito. Pratiquem as minhas ordenanças, o 4. Obedeçam os meus decretos e sigam-os. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que as praticar... Leia aí, por favor, esse versículo, gente. É sério, 5. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. A vida está em Deus. Não tem como ter vida em outro lugar. Ou é Deus, ou é Deus. E se a gente pratica o que Ele determina, é o quê? Vida. Ele vai falar sobre morte, ó. Quem não cumprir o meu mandamento, os meus decretos, vai fazer o quê? Vai ser estipado, vai ser destruído da arraial. Eu não quero. Eu estou justificando, e por que eu vou ter que aceitar você do jeito que vocês querem? Eu justifico, vocês se alinhem.
Alinhe a minhas ordenanças, aos meus decretos. Novo tempo, novas regras. Novo tempo, novas regras. Eu quero ler especificamente esse texto, que eu amo o 18, gente. Todas as leis específicas de observação do cuidado mútuo familiar está aqui. Vamos ler? Ninguém poderá se aproximar de um parente, de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Aí ele vai lá e escreve: assinado, eu sou o Senhor. É lindo. Repara, viu? Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher de seu pai. Isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha de seu pai, ou da sua mãe. Tenha ela nascida na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha de seu filho, ou com a filha de sua filha. Isso desonraria você. Está vendo? Deus, Pai, você. Está vendo? Não se envolva sexualmente com a filha da mulher de seu pai, gerada pelo seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher de seu pai, gerada pelo seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã de seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher para com ele se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Ó, a consideração, estão vendo? Família e cuidado. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher de seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher de seu irmão. Isso desonraria quem? Seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher de sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho. Ou com filha da sua filha. São parentas. E eu grifei isso bem assim, grandão, ó. É perversidade. Essa aqui está bem grifada. É perversidade. Não é contra um, não é contra outro, não é contra ninguém. É maldade, é perverso fazer isso. Não tome por mulher sua irmã. Não tome por mulher a irmã de sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Olha o cuidado. Família. Tudo isso aqui é família, tá? Você pega 18 aqui, pode ler e alinhar. É família, precisa de cuidado com família. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza de sua menstruação. Não se deite com a mulher de seu próximo, contaminando-se com ela. Aí agora já vai para arraial. Já saiu da família e agora vai para viver em convivência mútua. Respeito mútuo. Isso aqui tudo é social, leis sociais. Não entregue os seus filhos. Aí a gente vai agora para ele, que vai ser escrito já várias vezes na palavra aqui. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a quem? Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Entendeu? Todas essas práticas são comuns. Vocês não. Mas eles até então estavam fazendo. Não. Né? Aqui, o que está acontecendo é uma modificação de mente. Quando a gente entra no Evangelho, a primeira coisa que a gente aprende é o quê? Que tu roubava, não rouba mais. Se tu matou, não tem esse negócio. Tudo é mudança. Então, quando o povo é chamado para cá, há um tempo, já aprendeu o poder, que primeiro a gente aprende o poder, aí vai pelo medo muitas vezes, né? Estou com medo da ira de Deus. Aí daqui a pouco o Senhor se revela, aí agora o Senhor está direcionando. Pedagogicamente
pedagogicamente, como a gente faz com os filhos. Eu acho interessante que a gente tem dificuldade de falar que Deus castiga. É engraçado isso, né? Não é? Eu tenho não. Eu tenho medo mesmo, viu? Que nada, ele castiga assim. Mas há um castigo, porque é uma recompensa. Tu tá fazendo algo errado, a recompensa vem através do castigo. Não é assim que eu penso assim, Marcinha. Né? Eu olho isso aqui, eu falo, gente. Tá certinho. Você sabe o que Essa é acontece? pedestal. Sabe o que acontece também? Quando a gente pensa em castigo, a gente pensa no nosso padrão quanto castigo. É. Às vezes o nosso castigo é 7. A gente 7 pontos. É. A gente fala como não deveria falar. São coisas A gente é tomado de mínimas. raiva, de ira. Deus não, o castigo de Deus é perfeito. Perfeito. Deus faz na medida. Perfeito. Então, o problema da gente muitas vezes é o quê? É pensar na ação de Deus pensando na nossa. O castigo de Deus não é o castigo da gente, é Deus. Né? É o Senhor. É por isso que tem que ter temor. O 25. Eu ia falar sobre quando Paulo fala, né? Que ele considerou tudo esteio. Isso traz um peso para a gente, porque a gente quer viver no Evangelho considerando algumas coisas como proveitosas. Né? E você vendo essa bagunça, esse negócio imoral que se convivia, e Deus agora começa chamando a atenção principalmente dos homens, né? Da liderança. Começa com vocês. Não é para você ouvir com a mulher do seu pai, não é para pegar a irmã. Está tudo errado. Então agora realmente é começar a viver um novo caminho. A sombra de Jesus está no tempo todo. Exatamente. Existe um novo caminho para vocês andarem aí. Exatamente. Aí quando Paulo diz que deixou tudo para trás, Paulo não está falando gente, de trabalho, ele não está falando do que ele aprendeu sobre esse hebreu. Não é disso que ele está falando. Ele está falando daquela vida, aquela razão, o que me justificava. A forma como eu pensava, hoje eu não penso mais. Deixei para trás. Nada me serve, nada é proveitoso. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. Aí fica o tempo todo querendo trazer alguma coisa lá do passado. Não é bem assim. Isso aqui dá para dar um jeitinho. Isso aqui dá para caminhar. Aí você vê o Senhor dizendo que é perversidade. Não dá, não tem o que levar em consideração. Nada do que eu vivi sem o Senhor não tem proveito. Só me serve hoje, entre aspas, para testemunho. Dizer como eu vivi, eu já não vivo mais para a glória de Deus. Sabe uma coisa que eu, enquanto estava lendo, estudando isso aqui, o Senhor falou no meu coração? Que não tem como eu cobrar para as pessoas que não creem nele isso aqui. Não tem como. Não tem como, porque de verdade, aí foi na hora que a irmã falou assim, José, jogar, eu estava conversando com a irmã, é jogar pérolas para os povos. Eu falei, exatamente. Porque o que acontece? Quando Deus chama esse povo, você acha que foi fácil para eles escutar isso? Estou falando de um povo separado por Deus. Pessoas que eram apaixonadas umas pelas outras, que tinham filhos. Entendeu? Tudo muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, ó, acabou. Se você tem um relacionamento extraconjugal, acabou. Extraconjugal, acabou. Vocês estão vendo a cultura dos outros, vocês viviam isso lá atrás. Lá atrás, agora é minha determinação que é feita. Há aqui um antes da conversão e um depois da conversão. Um Egito e o outro terra de Canaã. Vou expulsar esse povo. Ele está falando aqui. Eu vou expulsar. Não é você que vai, não. Eu vou expulsar. Vou dar aquela terra para vocês. Agora, do meu jeito tem que viver. E a gente vai ver por que eles não. A gente vai ver lá na frente, né? Por que tanta bagunça? Porque essa mudança de mente foi necessária. Porque o povo já tinha isso por cultura. Uma cultura colocada pelo próprio Deus. Se você ver Gênesis capítulo 38, Deus matou Onã porque não cumpriu o que era correto. Onã é filho de Judá. Judá toma uma filha com o seu filho, uma mulher com o seu filho. Mas o filho era mau para o Senhor. O Senhor foi e matou ele. Porque ele não cumpria, ele não honrava o Senhor matou ele. Aqui, ó. O nome do cara era primogênito de Judá. Ele era mau perante os olhos do Senhor, pelo que o Senhor matou. Aí Judá faz o quê? Peraí, tem que ter descendência para a família. Pega o seu filho agora, o segundo que é Onã. Pega Onã, tem uma mulher que era de e dá para Onã. Agora você vai
Mas você vê que não tem uma conjunção aí de pegar a casa a cunhada e ficar. A lei estava ali determinada. É um cada um. Ou não, você, porque era a questão da descendência. Descendência. Para crescer a família, né? Então Onã agora pega a mulher que era de Er. Sim. Mas ele sabia, ó, o ego, o filho que eu tiver com ela não é Sim. meu, Sim. é de Er. É filho de Er. Uhum. Então, na relação conjugal, ele lançava o sangue no chão. Fez o que era mal para o Senhor matou ele também. E lá na frente, essa mulher, quando percebe que o outro cunhado é o mais novo, que ela não teria idade suficiente para gerar um filho com esse cunhado mais novo, é aquela mulher que vai lá e se finge de prostituta. O problema foi Judá. Judá enganou. Judá não quis dar. Beleza. Ficou com medo de perder o filho. Agora, a organização que você está falando. Vamos mudar a mente? Tem que mudar. As pessoas, aquilo que eu lancei lá em Gênesis para proliferar essa nação que era Já está grande o suficiente. Pronto, vamos mudar agora isso aqui. Então eu vou colocar todas as normas. É a permissividade, porque não é uma coisa de agradar a Deus. É isso que a gente tem que entender. O que agrada e o que é permissão. Né? Para tempos e tempos. Deus é pedagógico. Deus queria ter uma nação. Deus queria ter um povo para si. A nação já está aqui. Agora a nação já está feita. Então vamos colocar a regra. Por quê? O que acontece? Porque Deus está preocupado com você, comigo e com todos e com eles, é se aproximar dele. Então aqui a primícia do que você tem que entender quando lê é que Deus está abrindo o caminho para quem chegue perto dele. Então, para abrir o caminho, quem tem todo o esforço, quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, quem transformou toda a maldição em bênção foi o próprio Deus, para que a gente pudesse chegar até ele. Então esse reconhecimento vai fazer com que a gente viva uma vida santa, que é uma vida de separados. Essa separação não é uma regra que eu boto, é uma regra que ele deu. Então, a partir do momento que minha mente é formatada para honrar a Deus, eu olho para o meu marido e vejo o meu marido, não aquele homem que vivíamos lá atrás, mas eu vejo o futuro de Eric como sacerdote do lar. Poxa, mas Eric está bebendo, está fazendo acontecendo, José. Não, mas eu estou projetando em Eric o que Deus diz na palavra, por confiar em Deus. E para você sacrificar, você precisava ter fé no seu pecado e na justiça de Deus. Você está entendendo? Para você chegar diante de Deus, para você fazer tudo isso, você tinha que ter convicção de que eu falo, gente, eu não me converti, eu fui convencida do meu pecado. Você está entendendo? Eu não me converti, porque conversão é mudança. Eu não me converti, eu fui convencida. Eu fui convencida de que eu era tão pecadora, que eu precisava melhorar minha vida, que eu disse Deus me dá uma luz através de Jesus. E por isso é a conversão. Entendeu? Meu pensamento, minha vida é essa. Eu tenho convicção disso, que eu fui convencida do pecado, da minha necessidade de mudança, e por isso eu entreguei minha vida para Jesus. Porque eu entendia que sem Ele eu não podia viver, porque Ele me deu essa luz de vida. Quando eu olho para Deus injetando tudo nesse povo, tudo, gente, Deus fez e moveu os céus e terra. Vamos aí? Literalmente. Natureza, tudo. Aí tudo para ter um povo separado. Separado é santo. E a santidade é eu que falo? Não, ele que determina. Por isso que o Levítico, rapidinho, só para poder concluir. Por isso que quando a gente vai ver Levítico, eu faço tanta questão de dizer o tempo todo sobre santidade. Porque ele está separando esse povo com a mente doente, suja e imunda, nós, para ter uma nova mentalidade, uma nova vida e uma nova caminhada. Com quem? Com ele direcionando. Porque é um povo que até hoje quer fazer tudo isso que ele mandou não fazer. Até hoje o povo quer fazer tudo isso. Relações com animais, com o homem, com o sobrinho, com enteada, com filha, com cunhada. Até hoje esse é o pecado. A pessoa quer fazer. Ele falou lá atrás, não vai fazer. Mas o que faz levar a pessoa a desejar isso? O pecado. É porque a gente repete, né? A gente lê esses pentateucos de Moisés e aí a gente percebe que os mesmos pecados que essas pessoas cometiam é o que a gente comete hoje. Mesma coisa. É a murmuração, a gente não muda. É sempre
A questão é essa, a gente é chamado a mudar. A gente é chamado a mudar. Né? Levítico 18 é um chamamento à santidade. A gente pega aqui a estrutura do capítulo 18, como você viu aí, os diversos tipos de casamentos que Deus considera ilícito. Está deixando muito claro como Ele vê, independente do que o povo pensa, independente do que eles viram no Egito, independente do que eles viram ao longo da história, o que Ele pensa, o que é que Deus pensa, Deus está mostrando muito claro. E aí Ele vai para as uniões abomináveis, ou seja, não é mais nem a questão dos tipos de casamento, coisas malditas, coisas abomináveis a Ele, que já ultrapassou os limites até do ser humano. Aí quando você chega aqui no versículo 24, ele vai deixar muito claro, com nenhuma dessas coisas vós vos contaminareis, porque Deus está dizendo, eu estou levando vocês para Canaã, para a terra prometida. Lá os povos que moram lá praticam essas coisas, e vocês vão chegar lá, porque Deus sabia que não tinha a conquista da terra, não seria no estalar de dedos, seria ao longo de anos. Então vocês vão ver e vocês poderão se contaminar. Então já estou avisando, não vos contaminareis. Então Deus está deixando muito claro na mente do povo, não só de tirar o Egito de dentro do coração deles, mas de ensinar que lá na terra para onde eles vão, eles não devem praticar aquilo que eles vão ver. As novas práticas. E não tem como evitar, eles vão ver. Aqueles povos praticam essas coisas. E vai mais, que está subentendido aqui. Deus está dizendo que vai jutipar aqueles povos de lá, vai eliminar aqueles povos. E Deus usou quem para tirar aqueles povos de lá? Israel. Então como é que eu vou usar um povo sujo para tirar o do sujo? Tem que ser um povo santo, separado, que não praticam aquelas coisas, para tirar aqueles povos que estão se amaldiçoando com suas práticas. Eu quero também ler o de 28, que eu acho que eu não vou conseguir fazer outro não, porque já está muito tarde. O 28 é assim: e se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer, o 29, alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, eu não vou entrar no mérito sobre salvação de 100% e tudo mais, essas coisas nunca não. O que eu acho, e aí um achismo vinculado à palavra, é que a gente tem que levar muito a sério o ato de santidade. Porque ele diz, sem santidade ninguém verá Deus. Então, se eu sei que Deus tem um caráter incorruptível e sei que Deus exige essa santidade, é uma exigência. Logo, e a gente vai ver isso aqui, a repetição depois ali dos 10 mandamentos, porque o 19 é repetição, então é algo importante para Deus. A repetição dos mandamentos, logo, eu não vou falar mal do irmão, que é uma prática normal, né? Normal. No dia que eu fui contratar o buffet para poder fazer na conta do meu almoço do meu aniversário, eu falei para vocês sabem que nós somos crentes e eu não gosto do termo quando fala que a gente come demais. Eu quero só justificar para o senhor, como a gente não bebe, não tem a bebida alcoólica e tudo mais, não tem esse disfarce de barriga cheia, então a gente come suficientemente bem. Falei assim. Por quê? Porque a gula está escrito que é um pecado no mesmo parâmetro da homossexualidade. Então lá em Gálatas 6, 5 ou 6. Acho que 6. Então a gente tem uma mania de negociar inegociável, de dar um jeitinho no que Deus nunca deu. Deus nunca deu. Quem dá o jeitinho é a gente. A gente quer dar desculpa. Sabe por quê? Porque de fato, eu tenho uma passagem na Bíblia que me dói, porque o Deus dele é o estômago. Está escrito assim. Ele dá inclusive a solução, porque ele diz que o jejum é essencial. Gente, jejum é vida. Eu falei para a irmã hoje, eu falei assim,
Você quer deixar de comer tal coisa? Faz um acordo com Deus. Porque quando você faz um acordo com Deus, você não vai conseguir fazer escondido, porque você sabe que está vendo. Se você faz um acordo com o médico, você quebra. Com o amigo, você quebra. Agora, um acordo com Deus, assim, eu quero aqui santificar, eu quero aqui mudar, eu quero aqui... Porque você tem entendimento de que esse Deus está vendo tudo. Esse povo tinha que ter entendimento. Eu estou vendo tudo. Os atos repugnantes que para mim me nojam. Esse povo aí é excluído meu porque fazem isso. Está escrito, gente. Esse povo, para ele é repugnante porque fazia isso. Mas, Josi, eu tenho uma dificuldade com tal pecado. Ok. Estou dizendo aqui que a gente não tem nada, porque eu tenho também, estou na fila. Só que a gente tem que lutar contra. Não negociar. Não falar, mas é porque eu não consigo. É o que eu tenho que falar. Não consegue ou não quer? Eu tenho que perguntar isso para mim mesma, tá? Não consegue ou não quer? Entendeu? Esse povo aqui, ou é pelo amor ou é para a dor. Ou você vive ou você morre. Ponto. Tem um negocinho com a gente, não é? Ah, Deus agora converteu. Porque parece que o Novo Testamento Deus converteu. Deus virou agora o paizinho bonzinho, como se não tivesse justiça. Não existe justiça no Novo Testamento. O pastor Tiago até falou sobre isso no domingo. Foi domingo, não foi? Na EBD, falou sobre isso. Porque parece que Deus aqui agora não faz justiça dessa forma. Porque parece que Deus não está procurando. Não, gente, Deus é santo. A gente tem que saber, a gente tem que se afastar do mal. O chamado à santificação, o chamado à busca, está errado aqui, era 19. O chamado à busca pela santificação, que é o que a gente vai ver no 19, é a questão todinha de um papel de um Deus que fala: eu quero repetir para vocês, cuidado com a idolatria, cuidado com o que vocês fazem de metal, cuidado com o que vocês... Primeiro tem a regra amar a Deus sobre todas as coisas, que o Jesus repetiu lá na frente. Mestre, o que é a lei? Qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. 10 mandamentos. 10 mandamentos. Você vai ler, já dei estudo sobre isso. Você vai ler todinho. Os primeiros são para o Senhor ser glorificado. O restante, vida mútua. Não tem um. É isso que o Senhor está chamando. Chamando o quê? O que ele fala da santificação, da importância dele ser o primeiro, aqui ele sendo o primeiro, tá? Cara, essa parte sobre a questão do sangue, diante dele, ele é o primeiro, K é o segundo. Aí ele repete as leis. Olha que lindo! A organização desse Deus, entenderam? Primeiro ele fala sobre ele, sobre o que ele quer, com relacionamento com o homem. Depois ele vem cá e fala sobre relacionamento interpessoal, que é a lei. E aí ele fala e repete a lei. Olha que lindo! Ele fala primeiro eu, depois relacionamento interpessoal. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Entendeu? Pode ler depois aqui, porque é uma repetição das leis, inclusive de algumas outras coisas também que a gente pode ler, porque eu não vou ter como mais fazer, já estamos tarde. Mas eu queria ler só o 15. Não, na verdade, eu vou ter que falar. O 13. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até o dia seguinte o pagamento de uma diarista. Eu falei, pai, de um diarista. Eu falei, pai, até isso. Até isso. Só se preocupa tanto assim. Muito. 12. Não jurem falsamente pelo meu nome. Tá lá. Não, eu juro por Deus. Eu juro por Deus que eu passei por isso, que eu falei isso. Ao 12, não juro falsamente pelo meu nome. Profanem assim o nome do seu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você está entendendo? Você vai ler a questão do cuidado mútuo. Quando fizerem colheita, o 9 da sua terra, não colham até a extremidade da sua lavoura, nem juntem as espigas com caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela mesma vinha, para sua vinha, nem apanhem as uvas que retirarem caída. Deixem-nas para o necessitado e
com Deus e um relacionamento interpessoal. Entenderam? Então, o Deus, ele se apresenta de forma pedagógica e organizada. Muito organizada. Tanto é que, passa aí, Mário, eu vou tentar, não, vou ser rápida. Tanto é que ele não vai falar sobre a questão da sexualidade, aí ele vai dar agora as penas para os crimes. No 20. Sabe o que eu acho que a fé entra aí? Porque ele primeiro fala, né? Eu fiquei pensando sobre a fé, porque aquele versículo 5 do 18 fala: cumprindo os homens viverá por ele. E é aquele versículo do humano. Da fé. O homem Viverá por ele. Só que a fé do Senhor Jesus fala sobre a eternidade, é um reino espiritual. Exatamente. E aí não é apresentado. Mas então, justamente por isso, é pedagógico. É Canaã. Essa é a terra promete. Exatamente. E as penas, e as leis físicas, e tudo é aqui e agora. Aqui agora. Mas a fé está aí porque o Senhor fala o que quer e fala o que vai acontecer se não fizer o que quer. Eu acho que a fé, essa fé que ele está falando, é nesse sentido. Cumprindo, o homem viverá por eles. Eu estou te falando o que vai acontecer se você não cumprir. Então acredite em mim. Exatamente. Confie em mim. Escolha, né? Escolha. Isso. É uma escolha. Obedecer é uma escolha. Eu tenho que ter essa decisão de obedecer. Não tem como não ser. Porque não, é uma obrigação. Sim, mesmo sendo uma obrigação, por pecado é errado, gente. Mesmo sendo uma lei conjunta, todo mundo tinha que cumprir. Ainda assim, por que ele bota se acontecer? Se acontecer, a gente vai ver porque acontece. Acontece os rebeldes. Acontece os que não se posicionam em favor de Deus. O que se não posiciona em favor. E aí a necessidade do Senhor, né? Porque ele faz aquilo que a gente não conseguia fazer. Exatamente. Lá a pressão era de Moisés, a pressão falando no sentido de presença. Moisés, Arão, representatividade e sacrifícios. Aqui a gente vive um mundo espiritual, né? A gente não conheceu Jesus. A gente conhece o Espírito Santo, a gente convive com o Espírito Santo, a gente tem fé em Jesus, a gente tem fé em um homem que nasceu em Nazaré, de uma virgem mulher, né? A gente tem fé em um homem que viveu só 33 anos, que revolucionou o planeta Terra, que mudou os tempos. A gente tem fé nesse Jesus, nesse homem, especificamente Jesus Cristo, que fez milagres e maravilhas e que vive, está vivíssimo da Silva, agora, à destra de Deus. Essa é uma fé racional. Sem fé, a gente não agrada a Deus. E sem santificação, você não vê. Não vê. Quando a gente fala sobre fé e santificação, tem tantas. Porque parece algo básico assim, né? A gente pensar na santificação só como uma forma de separar ou deixar de fazer. Não é assim. Né? A santificação nos chama para ser aquilo que a gente não é. Né? A princípio você começa entendendo o que é uma separação, que a gente precisa realmente ser separado. Porque a gente não tem condição de andar junto com aquilo que nos atrapalha. Tem que haver uma separação mesmo. É difícil, é doloroso, é um corte. Né? A gente não sabe, você sai caminhando, porque agora eu vou viver como? Se eu precisava disso para mudar, para viver, isso é uma coisa respirar, né? Agora existe um ar, existe uma outra forma de caminhar. Por isso que, né, essa caminhada, o início da fé é igual beber. Às vezes você bebe uma água, você engasga, né? Tem dificuldade, comer alguma coisa que você não fez muito bem, outra comida você já tem uma aceitação melhor. E isso é a caminhada cristã. Sim. É um processo. E o processo de santificação é até o último dia da nossa vida. A gente não fica. Se tu virou santo, pode bater aí, ó, testamento, quem tiver dinheiro, porque vai embora. Se virou, não entendeu nada, né? Você tá perfeito, não entendeu nada, né? Perfeito não tá em processo. Tem uns que estão com elevação de santidade, óbvio que sim. Né, gente? A gente não pode menosprezar. Tem gente que está tão perto de Jesus que eu falo, Senhor, dá um pouco dessa luz aí, que o negócio tá, né? Porque é lindo, sério, gente. Eu converso com pessoas que eu falo, Jesus Cristo, o que é isso? É muita intimidade com o Pai. Muita intimidade. Parece que pegou assim, hoje mesmo eu estava conversando, foi um chororô dentro do carro, né? Com uma pessoa que foi me buscar. Deus fez assim um rebuliço e a gente chorava, orando. E eu ficava assim, porque Jesus, eu falei, estava numa intimidade, mas eu levava na minha mente, gente. Eu tenho que
da mulher matada, né? Que eu chorava copiosamente, porque o pecado dói. Ela falou bem assim pra mim: irmã, a gente não pode pecar em paz, viu? A gente não pega em paz. Então esquece isso. Esquece isso, vamos santificar bem, esquece. Porque ela não falou nada pra mim. Entendam isso. Ela estava falando dela. Mas tudo que ela está falando dela era como se eu estivesse pegando meu espelho e colocando na minha frente assim. E a gente chorou. Isso é vida de Deus. É de outra denominação. E a gente tem um amor assim, graças a Deus por isso, muito grande. Quando eu vejo israelitas com tribos diferentes, eu sempre me identifico com as outras tribos assim. Eu sempre olho para os outros como tribo. Entendeu? Somos todos filhos de Israel. Todos filhos de Israel. Mas são tribos diferentes. Então eu respeito muito e sei que tem muitos santos que buscam santidade, que estão lutando. Que ela falou isso para mim hoje. A gente tem que tomar força, minha irmã. Vamos tomar força. Vamos tomar força por Espírito, né? Por Espírito. Então que a gente possa estar entendendo isso. Eu não vou conseguir falar tudo hoje do 20, mas aí a gente conversa na próxima semana, com fé em Deus, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda sobre Levítico, mas está acabando. E espero, Deus, que a gente consiga ter esse discernimento de que não há mistério na palavra, não há mudança em Deus, não há. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que há é uma graça que foi derramada para um povo que era distante. Mas Ele chama a gente para a mesma santidade, para a mesma separação. Mesminha. Algumas coisas continuam no Novo Testamento, outras se passaram, porque a letra não conseguiu fazer aquilo que é justiça, mas Jesus fez a justiça por nós. Então que a gente possa estar pegando isso, sabe? Se justificar em Cristo e não em nós, mas buscar Cristo e não nós. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada, né? E obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu amor e obrigada pela sua misericórdia. Leva a gente para casa em paz, Pai. Nos ajuda a colocar essas palavras em prática. Temos um final de semana aí prolongado de coisas para fazer lá em casa. Quero também colocar diante do Senhor a vida de meu filho, Pai, que está chegando. Quero te pedir humildemente que o Senhor toque o coração dele, que o Senhor transforme. Na verdade, eu peço que o Senhor transforme o coração dele, Pai. Eu peço que, em nome de Jesus, toda palavra que vai ser colocada naquela igreja, ó Deus, que o pastor Tiago seja usado mesmo, totalmente tomado pelo teu Espírito naquela noite. Amém. E que a gente veja, Senhor, algo acontecer. Eu não te digo o tempo, o Senhor sabe minha necessidade de urgência, porque eu sou mãe, mas eu espero o tempo do Senhor, porque eu sei que é bom, perfeito e agradável, e é perfeito em todos os aspectos, ó Deus. E te peço humildemente que o Senhor nos ajude a colocar em prática a tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender que não há nada penoso aqui. É penoso porque mata a carne, só isso, mas é possível, porque o Senhor nos ajuda. Obrigada, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém.